Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos alunos da Escola Técnica Vasco Antônio Venchiarucci do Centro Paula Souza, do curso de Agrimensura terceiro K. Viemos aqui apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, que é sobre a batimetria. Os integrantes do nosso grupo são Emanuel Salviano Marques, Fabiano Durante, Felipe Fregugliaiello, Ian Gonçalves dos Santos, Luiz Cláudio Francischinelli e Ivanilton Pereira de Jesus. Nosso trabalho está dividido da seguinte forma. A primeira parte vai falar o que é batimetria, sua importância e os tipos de batimetria. E a segunda parte vai falar de um trabalho feito por esses alunos, que é o estudo de caso, a problemática dele e a conclusão. Bom, para começar, a gente vai falar a definição de batimetria aí, né? Origina-se da língua inglesa, barometer, significa medida de profundidade, né, e ela tem a finalidade, né, o objetivo da batimetria é mapear, medir, né, essas áreas alagadas, é tudo aquilo que tem e como é debaixo desse espelho d'água aí, né? No caso, a profundidade e os perfis de mares, rios, lagos, açudes, toda a área alagada, toda a área submersa. O resultado desse levantamento, desse mapeamento, é demonstrado graficamente, visualmente, né, por meio de curvas batimétricas, semelhantes às curvas de níveis de levantamentos topográficos. Esse aqui são dois exemplos de curva de nível. Eu tenho aí na figura A um morro e a figura B um vale, que estão na posição vertical, e eu preciso demonstrar isso no papel, né, horizontalmente, que é essa figura aqui de cima aqui. E aí o que eu faço? Eu corto as seções aqui por altura, né? Eu corto esse morro por altura, 50 metros, 40 metros, 30 metros, e transpasso isso para o papel como se estivesse vendo de cima, né? Uma vista superior, né? Aqui é na área do vale, né? Só que aqui é invertido a escala, né? A área mais profunda, e na batimetria é bem parecido com esse exemplo aqui. A única diferença é que aqui onde eu tenho 50 metros de altura é nível 0, né? E aqui são as profundidades, 10, 20, 30, 40 e 50 metros de profundidade. Aqui é um levantamento batimétrico, né? Um levantamento através das curvas de níveis, que nem do exemplo anterior, só que na parte de batimetria. Então aqui está definido, né, as áreas mais profundas, 10 aqui de profundidade, aí vem 9, 6,5, 5, 4. Então aqui está definido as alturas, as profundidades aí. Outra forma interessante de representar a batimetria é através por cores, né? Através das cores ipsométricas, né? E como é que funciona essas cores aí? Cores frias representam as áreas mais fundas, cores quentes as áreas mais rasas. Todo levantamento batimétrico que está representado através das cores ipsométricas, ele sempre vem com uma escala aqui graduada. Então cada cor aqui representa uma certa altura aqui. Tem que estar na escala. Por exemplo, nesse caso aqui, o nível 0 seria o vermelho, o espelho d'água, né? 0 de profundidade. E a área azul lá embaixo seria 3.600 metros de profundidade. E por que a batimetria é importante, né? Aqui eu vou citar alguns tipos, né? E eu vou exemplificá-los aí, né? No caso da hidrovia, né? Por que a batimetria é importante? No caso da hidrovia. É feita a batimetria periodicamente para evitar que as embarcações encalhem devido aos assoreamentos. Os navios estão transportando carga, então eles têm uma certa profundidade que eles podem navegar. E existe um problema, que são os assoreamentos dos rios. Então eu preciso fazer essa batimetria para que eu tenha certeza de que o meu transporte vai ser seguro, eu não vou ter problema. Então por isso que a batimetria é importante. Na agricultura, é o seguinte, inclusive a agricultura é uma das áreas que mais usam, né, 70%, quase 70% da água disponível no Brasil é usado para agricultura. E funciona da seguinte forma, eu tenho uma área de 3.000 hectares plantado soja e eu quero irrigar essa soja aí. Então, só que eu não posso furar um poço para fazer sem autorização ou tirar água de um rio sem autorização. Então é feito um cálculo, eu vou mandar um projeto, né, que é feito através de um levantamento batimétrico, que eu vou calcular volume de água, vazão de água, eu vou mandar
os órgãos competentes para eles me falarem, ó, você pode usar 10% dessa água aí. E aí eu consigo calcular se esses 10% é o suficiente para mim irrigar meus 3.000 hectares de soja. Então, tudo isso através do levantamento batimétrico. No abastecimento, eu vou citar o exemplo de Jundiaí. Jundiaí tem 400 mil habitantes e o que abastece Jundiaí é a represa do Dai. Mas será que ela é suficiente para abastecer? Como é que o pessoal sabe que é suficiente? Nos períodos de estiagem, como é que eles sabem da onde eles vão puxar a água de emergência e quanto que é o nível crítico? Tudo isso é feito através de levantamento batimétrico. Os projetos de engenharia. Isso aqui é legal pelo seguinte, ó, imagine vai construir uma ponte, né, em cima de um rio. Eu não sei onde vai ser colocada as colunas de sustentação dessa ponte. Eu não sei o que tem debaixo d'água, né? E eu não sei quanto de concreto que vai. Então, para isso, para pontes, no caso de pontes, né, e outros projetos de engenharia que envolvam, né, águas, você precisa fazer um estudo batimétrico para saber quanto de profundidade tem, como é que é o fundo desse lugar aí onde vai as colunas de sustentação, para saber se eu posso colocar ali ou não. Se tem uma rocha, né? Tem algum lugar que pode ser que não possa ter essas colunas de sustentação aí. Então é feito através, né, o concreto também, né? Eu consigo definir, se eu sei a profundidade desse meu rio, eu consigo definir a quantidade de concreto que vai. Então, para um projeto de engenharia mais preciso, no caso das pontes, eu preciso de um levantamento batimétrico. Nas hidrelétricas, a importância dela é tanto na hora da fabricação da hidrelétrica, na hora de fazer essa hidrelétrica, né, quanto na hora da manutenção dela. Por exemplo, eu quero fazer uma hidrelétrica no Rio Jundiaí. Eu vou ter que fazer um levantamento batimétrico de todo o Rio Jundiaí para saber onde o meu potencial, o meu melhor potencial de armazenagem de água, sem grandes impactos ambientais, né, a área que vai ser represada, que não sofra muitos impactos, né? Então eu consigo definir tudo isso através de um levantamento batimétrico. E na manutenção dela é o seguinte, depois que ela estiver pronta, também sofre o problema de assoreamento, né, de sedimentos no fundo dela, que podem atrapalhar na hora do funcionamento das turbinas de geração de energia. Então também é feita a batimetria periodicamente, para que se faça a dragagem e a limpeza em volta dessa área onde que faz a captação da água para gerar as energias aí, né? Na aquicultura eu deixei esse como último exemplo, que é o exemplo que a gente, do nosso estudo de caso, do nosso trabalho, que eu tenho um lago e eu quero criar peixe, né, camarão, qualquer animal dentro desse lago aí. Eu preciso saber quanto eu tenho de água nesse lugar, quanto que eu tenho de vazão também, quanto que entra de água nesse tanque aí, né? Quanto que circula de água. Por quê? Porque eu preciso saber quantos alevinos eu posso colocar por metro cúbico de água, né? Alevino de peixe, alevino de camarão aí, né? Então, como é que é feito isso? Através do levantamento batimétrico. Isso aqui só por curiosidade, né? Sobre as hidrovias. É um modal pouco explorado. É uma pena, né? Deveria ser mais explorado. Ao contrário dos outros aí que eu citei, eles não consomem a água, né? Eles só utilizam a água para navegação. E é de extrema importância, né, a batimetria periódica para garantir a segurança aí dos transportes, né? Isso serve também para os portos, tá? Na área dos portos também é feita a batimetria por causa dos calados dos navios. É bem rigoroso, né? Tanto é que tem porto que não pega grandes navios porque não entram dentro dos seus canais. Então, na área de portos também é usado a batimetria. Outra parte importante da batimetria são os órgãos reguladores, né? Não sei se o pessoal sabe ou não, mas por lei, né, não existe águas particulares ou privadas, né? Todas as águas, você imaginar, um lago, um rio, um poço no fundo do seu quintal, pertencem à União ou ao Estado. E tudo que você vai fazer com essa água, você precisa de uma outorga, de uma licença. E esses são os órgãos reguladores, começando aí pela Marinha do Brasil e Ministério do Meio Ambiente. A Marinha do Brasil é mais focada aí para portos, né, nos mares e oceanos. Ministério do Meio Ambiente
é seria o superior aqui, né, no âmbito dos recursos hídricos. Aí vem a Agência Nacional das Águas, Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Esse aqui no âmbito federal. Aqui já os três últimos são do âmbito estadual. Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Agência Estadual de Recursos Hídricos e Departamento de Água e Energia Elétrica. Se você for furar um poço no fundo da sua casa, você vai precisar mandar fazer um laudo, fazer um trabalho para mandar para algum desses órgãos aqui, no caso seria o da EE, né, para que ele autorizasse o uso que você possa fazer esse poço e que você possa usar essa água aí. É pago também uma licença, né? Você tem que pagar para a utilização da utilização dessa água aí. A outra parte do nosso trabalho é os tipos de batimetria. A gente vai falar sobre as metodologias, né? Que a gente tem no caso da batimetria, a metodologia direta e a indireta. A metodologia direta consiste num trabalho mais manual, mais braçal aí, né? O mais braçal possível. E com um uso mínimo de tecnologias. No caso aí, a única coisa que mais tecnológica que a gente tem é a estação total. Depois vem trena, corda, prumo, prancheta, vara de bambu graduada e outras ferramentas de fácil acesso, de simples utilização. A vantagem da metodologia direta é que o custo é baixíssimo, né? O investimento também é baixo. E a desvantagem é que a precisão não é muito boa. Só dá para fazer em locais rasos, né? Pequenos lagos, pequenos rios. E que não tenha muita correnteza também, porque acaba a vara de bambu ou o prisma acaba tendo dificuldade para aprumar ele lá para fazer as medições, acaba interferindo. Então, esse também é uma desvantagem aí, né? Então, não dá para fazer em grandes áreas. A metodologia indireta já usa tudo de mais moderno para sua execução, aí, né? Incluindo aí softwares específicos para batimetria, sonares, né? Que são emissão de sons que voltam, né? O sonar igual ultrassom, né? De ultrassonografia, é o mesmo funcionamento. Então são sonares. E tem alguns tipos de sonares. Tem o multifeixe e o monofeixe, que a gente vai apresentar também um pouquinho mais para frente aí. Existem barcos tripuláveis ou não tripuláveis, preparados para fazer as batimetrias, os drones, os RTKs e outros aí. A vantagem, né, da metodologia indireta é que dá para fazer grandes áreas em menos tempo, né? A precisão também é muito boa, ainda mais quando se fala do multifeixe. E a desvantagem aí dessa metodologia indireta é que precisa de mão de obra especializada, né? Pessoal treinado mesmo aí, né? O custo também é bem alto, investimento altíssimo também. E uma desvantagem dela é que não dá para usar em locais pequenos. Apesar de ter uns barquinhos tripuláveis pequenos, mas quando a profundidade é bem pequenininha, nem esse barquinho também não consegue fazer. Então, essas são as desvantagens da metodologia indireta. Bom, aqui tem alguns os tipos, né? Tanto da metodologia direta como a indireta, que são esses dois exemplos. Essa daqui é como se for... Aqui ele está usando o barquinho. A imagem é um pouco ruim, mas dá para entender aqui. Aqui é utilizado um prumo, né? Uma corda graduada. Então ela encosta lá no fundo, eles vão ver a medição de profundidade, vão anotar na prancheta e vão fazer esse levantamento. Vão criar um perfil aqui. Isso aqui na metodologia indireta é usado o sonar monofeixe, que ele é um feixe único, direto, né? E ele é feito, desculpa aí, ele é feito espaçado, né? A precisão dele não é muito boa, porque é na mesma área aqui dos três. Aqui vou citar agora o exemplo do multifeixe. O multifeixe, o que acontece? Ela trabalha num formato de um leque. E a frequência do sonar também trabalha com duas frequências, uma frequência baixa e uma frequência alta. Isso faz com que a representação gráfica seja com riqueza de detalhes, né? No caso do monofeixe, não, você regula, você quer uma frequência alta ou uma frequência baixa. Então você não consegue trabalhar com duas frequências. Essa frequência também interfere no caso de sedimentos, tá? Se tiver muito sedimento embaixo, que você aumentar a frequência, ele acaba passando a área do sedimento e não consegue fazer
a medição exata de volume de água. Aqui nesse caso já não, já calcula, já faz uma média. E você pode ver que a precisão do monofeixe não é tão boa como a do multifeixe. O multifeixe faz uma varredura do fundo do mar mesmo. Esse método aqui é usado para quando navios afundam ou o avião cai no fundo do mar e não sabe onde caiu. Então é feita essa varredura aqui e consegue pegar imagens do fundo do mar com a maior riqueza de detalhes possível aí, né? Você consegue identificar legalzinho o que tem aí no fundo do mar com a utilização desse sonar multifeixe. Aqui a gente já está falando também de alguns exemplos, figuras, né? Que é o nosso trabalho. Essa aqui é uma figura do nosso trabalho, dos tipos da metodologia direta. Né? A gente fez o trabalho no lago, metodologia de a gente está sem barco, tá a pé. A corda nossa graduada, não sei se dá para vocês verem aí, mas tem umas marcações aqui que elas é de 3 em 3 metros. 2 ajudantes, um em cada extremidade. Tem algumas estacas na beirada lá que são os perfis das seções que a gente dividiu esse lago. Esse aqui é um outro exemplo. Também, esse aqui está usando uma corda, né, um prumo. Nós estamos usando o prisma, o bastão. Inclusive aqui você vai ver que a gente tem dois. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente porque a gente está usando dois aqui. Ele está usando a corda também da forma mais simples possível. Aí, né? Essa aí é a metodologia direta. Aqui agora é da metodologia indireta. O barquinho não tripulável, preparado para batimetria. Nele tem um aparelho com um software específico, né, que faz a leitura do sonar, né, transforma isso aqui em informação naqueles gráficos lá nos levantamentos batimétricos por cores ou por perfis, gráficos mesmo, né, escalas. E esse aqui é o aparelho sonar, no qual esse aqui são as duas frequências. Esse aqui é o multifeixe, duas frequências de aparelho. Funciona exatamente isso aqui, né? Manda o sinal, rebate aqui e volta, ele calcula a profundidade através do tempo do retorno desse som. Aqui já é um barquinho tripulável, preparado para se fazer a batimetria aí. Bom, agora nós vamos entrar na segunda parte, que é o nosso estudo de caso. O nosso estudo de caso, o objetivo dele, né, era fazer um levantamento perimétrico desse lago, né, o perfil desse lago, calcular o volume de água e o volume de sedimento. E usando a metodologia direta, tá? Por causa de custo. Então a problemática nossa é usar a metodologia direta, né, e ter para ele o menor custo, né, que já vem dessa metodologia, maior precisão, que era uma coisa muito difícil de a gente conseguir, fazer a maior precisão possível dentro da metodologia direta, calcular o volume de água e o volume de sedimento. Como a gente não está usando sonar, a gente tinha essa dificuldade de como é que a gente vai descobrir quanto de sedimento tem, porque ele precisava dos exatos volumes de água, não de sedimento, né? Então essa foi a problemática do nosso trabalho. Os equipamentos utilizados foram uma estação total Ruid SQS 820. Ela faz a leitura sem prisma, com prisma e sem prisma. É uma das mais modernas aí da Ruid. A gente usou 2 primas de 3,60 metros. Corda, mais ou menos uns 50 metros. A gente definiu de 3 em 3 metros através de fita crepe, né? Para fazer as marcações dela. Trena, marreta, piquete. E o diferencial do nosso trabalho para que usasse a metodologia direta foi a confecção de uma ferramenta. A gente criou uma ferramenta para esse trabalho aqui, que a gente vai mostrar à frente aqui. Bom, essa aqui é a equipe e as ferramentas usadas, né, nesse trabalho, nesse levantamento batimétrico. A ferramenta que a gente criou é bem simples, é uma tampa de balde, ela tem 30 centímetros de diâmetro. A gente fez um furo no meio dessa tampa, tirou essa ponteira do prisma, encaixou a tampa e colocou a ponteira da prisma de novo. Então a gente está trabalhando com 2 bastão, um sem a base maior, né, e o outro com a base maior. Para que isso? Essa com a base maior, o que acontece? Ela fica acomodada em cima do sedimento. E essa daqui afunda no sedimento, até encontrar um chãozinho firme lá. Então a gente calcula a diferença delas duas, a gente consegue calcular o volume de sedimento, quanto tem de sedimento nesse lago aí. Antes da gente começar o nosso trabalho, a gente fez um croquis, né, para definir como é que por onde a gente ia começar, como é que a gente ia fazer. Então a nossa estação total ficou aqui, a gente estacionou ela aqui.
que a gente fez? Criou algumas linhas para definição de perímetro e área, né? Então aqui a gente usou essas linhas aqui, são as linhas de talude, né? A gente chamou ela de linha de talude, é a parte mais alta da área do lago. Depois a gente fez nessa linha tracejada, que é essa daqui, essa aqui é o nível da água, é o espelho da água. Então a gente definiu uma outra linha aqui que é o nível de água, espelho de água. E depois a gente acabou usando aqui para definir as seções. Quais são as áreas que a gente ia medir. Então a gente definiu 5 seções aí, tá? Então tá aqui as 5 seções. Então esse é o croquis do trabalho que a gente efetuou. Essa foi a forma do nosso trabalho. Aqui é a execução, né? As fotos da execução. Aqui está um dos integrantes do grupo fazendo aqui, ó. Tem outro integrante aqui fazendo a medição com um prisma lá, espelho d'água, e um outro aqui em cima fazendo talude. Então, determinando as duas primeiras linhas lá. Aqui foi as seções, a gente já tinha definido as seções. Então, aqui a gente começando, acompanhando a linha aqui, são dois integrantes também que vão acompanhar as seções, aquela que a gente viu no croquis aqui, né? Essas seções aqui. Então a gente começou daqui, né? E eles vão se locomover até as próximas seções e a gente vai de 3 em 3 metros aqui e vai fazer a medição da estação total. Aqui a gente já está no meio do lago. Para lembrar vocês aí e explicar para vocês a respeito da nossa ferramenta. Essa ferramenta aqui, o prisma vermelho e branco, ele está com a base com a tampa lá, ela está por cima do sedimento. E essa daqui afundou até encontrar um chão firme. Essa diferença aqui, ó, essa diferença de nível é a quantidade de sedimento que eu tenho no fundo. Então eu consegui definir exatamente com esse trabalho e com essa ferramenta que a gente desenvolveu, o nível de volume de água, o nível do sedimento, né, o volume de sedimento, o volume de água, para que a gente conseguisse uma maior precisão nesse trabalho de levantamento na metodologia direta, né? Nesse levantamento batimétrico através da metodologia direta. Depois do levantamento, a gente pegou o arquivo bruto da extração total, jogou no GeoFICE, né? Que é um aplicativo comum na área de agrimensura, né? Na área de topografia. Aquele croquis, a gente fez ele, né? Na forma correta aqui, né? Através da coleta de dados da estação total. Conforme o nosso croquis, que nem eu falei, a estação total nossa está aqui. Essa linha amarela superior aqui é a linha de talude. Essa linha verde água aqui é a linha do espelho d'água, né? Então essa área aqui ficou como talude, né? O barranco do lago. Essa aqui são as seções. Esses pontos aqui são onde a gente fez a coleta de dados através do prisma, né? Esse aqui, no caso, é o prisma amarelo, que ele é o volume de água mais o sedimento, né? Água mais o sedimento. E esse daqui é usando a ferramenta que a gente confeccionou, que é só o volume de água. As leituras são no mesmo local, né? Os pontos de coleta da informação são feitos no mesmo local da onde é feito os outros prismas, que a gente usou os dois prismas ao mesmo tempo, né? Para fazer a coleta da informação. Então, foi esse o perfil aí do nosso trabalho, né? Falando em perfil, né? De acordo com as seções, a gente também, dentro do software GeoFICE, a gente conseguiu definir por perfil aqui, ó, para ficar mais simples e mais fácil a visualização. Né? Aqui o que está em azul seria o espelho da água, né? Nível 0. O que está em roxo aqui é o volume de água, né? Então, do roxo até o azul é volume de água e do roxo até o verde é o volume de sedimento. Então, das 5 seções que a gente dividiu. Então, a gente tem aqui as 5 seções e as 5 áreas. Dentro desse trabalho, desse levantamento, né, pelo GeoFICE, a gente conseguiu definir a área, né, desse lago, que é 2.249,09 metros quadrados, essa área do nosso lago. O volume de água, só água, 1.005,64 metros cúbicos de água. Volume de sedimento, 859,19 metros cúbicos de água.
E volume total, que é água mais sedimento, 1.864,83 metros cúbicos, né? Totais de água mais sedimento. Então, com esse número aqui, o nosso cliente consegue mandar lá pro rapaz que vai fornecer para ele os alevinos, e o rapaz consegue fazer uma estimativa. Olha, você consegue criar 5 milheiros de tilápia, por exemplo. Então, através desse número aqui, a gente consegue conseguir o resultado esperado aí, né? Então, a conclusão do nosso trabalho é que o nosso objetivo foi alcançado. A gente conseguiu fazer esse trabalho de uma forma rápida até, porque foi desempenhado aqui, acho que entre 2 horas e meia, 3 horas, o trabalho de campo, mais meio dia de serviço para jogar essas informações para o software e jogar para o papel, né? Então, foi até que rápido. Baixíssimo custo, porque a gente pagou a diária do aluguel da estação total, que é R$ 90 por dia. Dessa estação total, temos aí mão de obra de ajudante, né? Um topógrafo ou agrimensor, que sabe mexer com a estação total. A gente conseguiu uma precisão muito boa, perto das outras metodologias diretas, né? É um trabalho que a gente não viu outras pessoas fazendo, né? Com o uso dessa ferramenta que a gente criou. A gente conseguiu calcular o volume de água e sedimento, né? E a ferramentinha aí que a gente confeccionou aí foi de extrema importância, foi fundamental para a gente conseguir essa precisão aqui e determinar o que era água e sedimento. O nosso trabalho termina por aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. E muito obrigado.